príncipes e princesas. Meu nome é Tia Priscila e eu faço parte da equipe da escolinha Caminhando para o Futuro. Hoje, a nossa aula vai para os nossos pequenos do 2º ano e o tema da nossa aula é os vegetais. Mas antes de entrar no assunto, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a criação. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias. No primeiro dia, ele olhou para o mundo sem forma e vazia e disse, haja luz. E a Bíblia diz que a luz apareceu. Quando a luz apareceu, ele olhou e disse, a luz é boa. Então agora eu vou fazer a separação entre a luz e as trevas. E assim ele colocou a luz para o dia e as trevas para a noite. E diz que Deus olhou e disse, isso é bom. E assim foi a tarde e a noite do primeiro dia. Chegou o segundo dia, Deus olhou para a terra e disse assim, falta mais alguma coisa aí, deixa eu ver. Vamos separar as águas. Águas para cima, águas para baixo. O que ele colocou de água para cima, ele chamou de expansão, os céus. E as águas embaixo, ele chamou de mares. E ele olhou e disse, legal, gostei, muito bom. E assim foi a tarde e a noite do segundo dia. No terceiro dia, Deus olhou assim e disse assim, acho que dá para fazer mais alguma coisa. Vamos lá. Águas se juntem tudo num canto só, para que apareça o que está por baixo de vocês, a porção seca, que ele chamou de terra. E aí onde começa a nossa aula. Depois que ele formou a terra, ele disse, agora a terra produza todo tipo de vegetais. E a terra começou a produzir os vegetais mais lindos, mais perfeitos que a gente pode ver. Os vegetais, se você ver, você pega uma sementinha, você planta, ela germina, nasce, cresce, floresce. Através dela você pode pegar a sementinha para plantar outra árvore ou outra planta que reproduz e com o passar do tempo ela velha, ela morre. As plantas são seres vivos. Deus criou a vida no terceiro dia. A primeira forma de vida foram os vegetais. Existe uma variedade enorme de vegetais, muitos tipos de vegetais. Vegetais que até hoje o homem ainda continua descobrindo, sabendo de que é feito, como é feito. Existem vegetais que o homem nunca viu e ainda vai descobrir de como Deus é criativo. E hoje nós vamos estudar apenas 2 grupos desses tipos de vegetais, que são os aquáticos e os terrestres. Olha aqui a bananeira. A bananeira é um tipo de planta em que o seu caule ele guarda muita água. E essa água serve de próprio alimento para a bananeira. E quando você corta os seus troncos, o próprio tronco é que dá outra bananeira. Então, a semente e a vida da bananeira está nos troncos. O próprio tronco é que vai produzir outra bananeira. E olha aqui a banana. Ela é rica em vitamina A, ela tem muitas vitaminas, ela é excelente e muito gostosa, certo? Olha esse vegetal aqui. Ele é uma espécie de junco, o nome dele é taboa. As suas sementinhas ficam aqui, ó, nessas partezinhas da flor dela. E essas sementinhas, elas vão caindo e vão nascendo outras espontaneamente, naturalmente. Ela é própria de lugares úmidos como o Brasil. Elas nascem espontaneamente em lagos, em rios, e elas ficam muito juntas uma da outra, uma grande quantidade. E quando eles lançam esses espólitos, que são as sementinhas, no lago ou no rio, eles morrem. Mas mesmo o talo seco, ele consegue absorver o oxigênio do ar e mandar para suas raízes. Olha esse vegetal. Ele tem as suas raízes ficadas na terra e tem um talo bem grandão, que é o seu caule, e na sua ponta tem a flor, que o nome é girassol.
As suas pétalas são amarelas e no meinho tem as suas sementinhas. Essas sementes elas servem para fazer óleo, para fazer diesel, para fazer comida, para fazer comida para os passarinhos. Tem muita gente que se alimenta dela porque é uma alimentação saudável dessas sementinhas. E o nome dela é girassol porque à noite é como se ela estivesse dormindo. E quando o sol vai aparecendo de manhãzinha, ela vai acordando na direção do sol. E quando o sol vai mudando de direção, ela também vai mudando de direção na mesma direção do sol, até que chega a tarde e a noite e ela novamente dorme. Por isso que o nome dela é girassol. Olha só outro tipo de vegetal. Essas são as algas. Elas vivem abaixo da água, dentro da água. Umas são fixadas no solo lá embaixo da água e outras ficam soltas por dentro da água. As algas, geralmente, elas são utilizadas em agar-agar, um tipo de gelatina. E também é muito usada na culinária japonesa, nas comidas dos japoneses. Algumas servem como esconderijo para peixes, quando eles estão sendo atacados pelos seus predadores. Esse vegetal eu acho que você já conhece, o coqueiro. O coqueiro, ele é muito natural no Brasil, principalmente nas áreas litorâneas. A gente chama de áreas litorâneas, são áreas próximas à praia, próximas ao oceano, às águas do mar. Então, lá próximo à praia, tem muitos coqueiros, tanto por causa da irrigação natural da água do mar, quanto pelo sal da água do mar, que favorece ao nascimento e crescimento do pé de coco, que é os coqueiros. Esses coqueiros, eles produzem o coco, e o coco, ele é muito utilizável para o ser humano. Ele tanto serve para a hidratação do corpo, quanto para a hidratação do cabelo, para a eliminação de impurezas pela urina, e serve para a alimentação, como comida, em bacalhau de coco, peixe de coco, é muito tipo de culinária, doces de coco, que se faz com o coco. Os coqueiros, eles têm as suas raízes fixadas no solo, o seu tronco, eles são arredondados e duros e vão aumentando de tamanho, esses coqueiros muito altos. As suas folhas, elas são muito fininhas, elas são alongadas e têm umas ramificações bem fininhas nas suas folhas. Olha esse vegetal, ele é muito curioso, o nome dele é Vitória régia. As suas raízes, eles ficam fixados no solo, abaixo da água, submersos. Algumas tribos indígenas utilizam as suas raízes para fazer tinta preta para tingir o cabelo. O seu caule, ele percorre toda a água até chegar em cima. Eles são comestíveis. E também as suas folhas, elas medem algumas até 2,5 metros de diâmetro. Ela fica aquelas bolonas, aquelas rodonas assim, acima da água. Muito linda, linda mesmo. As suas flores, elas desabrocham em certo período do ano, que é de março a julho. E elas só se abrem durante a noite. Durante o dia elas ficam fechadas, que é o seu tempo de polinização em que elas vão produzir outras vitórias régias. Que lindo, né? Muitos vegetais, muita coisa boa. Olha só, quando Deus criou o vegetal no terceiro dia, foi o primeiro modo de vida, como eu já disse. E como não existiam outros modos de vida, Deus foi muito criativo e fez as plantas produzirem o seu próprio alimento, o que é diferente dos animais. Os animais comem as plantas, comem outros animais, mas as plantas não. As plantas, elas não comem outras plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Nisso que elas se diferem dos animais. Vamos voltar à nossa pergunta inicial. Olha só, do meu lado direito, eu tenho o girassol, a bananeira e o coqueiro. Do meu lado esquerdo, eu tenho o junco, as algas e
e a Vitória Régia. Quais são os vegetais aquáticos? O do meu lado direito ou do meu lado esquerdo? Muito bem! Os vegetais aquáticos são os vegetais que estão no meu lado esquerdo. O junco, as algas, as vitórias régias, que elas são diretamente na água. E o do meu lado direito são os vegetais terrestres. O girassol, a bananeira, o coqueiro, em que as suas raízes estão ligadas diretamente no solo, longe da água. E aí, aprendeu mais uma? Gostou? Eu mesma aprendi muito nessa aula, foi muito bom estudar para dar essa aula para você. Agora pegue a sua atividade e com muito capricho faça ela. E olha só, a gente precisa cuidar daquilo que Deus criou, da natureza. E é muito bom a gente poder andar, admirar. Olha uma plantinha aí que tem perto da sua casa. Veja como ela é constituída, cada partezinha dela. E agradeça a Deus por ela, porque são elas que purificam o nosso ar. Mas isso é uma próxima aula. Beijinho no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.